Olá, bem-vindos a esta nossa conversa, a esta análise mais aprofundada. Hoje o nosso foco são fragmentos de uma obra realmente monumental e que sempre gera debate. A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. A gente separou aqui alguns excertos-chave do livro original, de 1957, que mostram um mundo, assim, sob uma pressão imensa, sabe? Onde a produção, a força individual, parece bater de frente com a burocracia estatal. As fontes são essas passagens mesmo, do romance, personagens muito fortes, dilemas filosóficos até, e um cenário econômico que parece estar desmoronando. A nossa ideia aqui é mergulhar nesses trechos, tentar entender as ideias centrais, os conflitos que movem a história e o que esses personagens simbolizam nesse universo. O que está em jogo ali, né? Exato. E o que a gente percebe logo de cara nesses fragmentos é uma atmosfera bem pesada, sabe? Quase de fim dos tempos. Uma das primeiras cenas que chama a atenção é a do Ed Willers, um funcionário da ferrovia que é abordado na rua por um mendigo. E o mendigo pergunta, quem é John Galt? Essa pergunta ecoa o tempo todo. Vira quase um refrão misterioso nesse ambiente carregado. Essa frase, quem é John Galt, é quase um símbolo dessa atmosfera que você falou. Um mistério que paira sobre um cenário de falhas, de coisas que não funcionam, né? Os trechos falam muito de problemas na infraestrutura. Ferrovias caindo aos pedaços. Sim, a sensação de deterioração é muito forte. E não é só social, com essa pergunta no ar e a insegurança geral. É física também. As ferrovias da Taggart Transcontinental, por exemplo, que deveriam ser, sei lá, o símbolo do progresso, elas enfrentam problemas crônicos. Atrasos, equipamento que falha, linhas importantes fechando, como a do Rio Norte, que é mencionada, é a infraestrutura cedendo mesmo. E essa Taggart Transcontinental parece ser o epicentro, né? O palco onde esses conflitos todos acontecem. E no comando, os irmãos Taggart. Como eles são mostrados nesses trechos? Olha, são apresentados como opostos totais. O James Taggart, que é o presidente, parece mais ligado nas aparências, nas conexões políticas, sabe? Em arranjar desculpas, culpar a concorrência. Ele chama de competição destrutiva. Ou então minimizar os desastres, como aquele das minas de San Sebastián, no México, que ele apoiou. Os textos mostram ele ficando irritado quando alguém, tipo o Ed Willers, confronta ele com a realidade dos problemas, como os da linha do Rio Norte. Entendi. Uma liderança que parece mais preocupada em, digamos, gerenciar a crise para fora do que resolver por dentro. E a irmã, a Dagny? Pá! A Dagny Taggart é o contraste absoluto. Ela é a vice-presidente de operações, descrita como a verdadeira força que move a empresa. Muito pragmática, focada na ação, no resultado, na eficiência. Tem aquela cena forte dela, né? Frustrada com o atraso, ela mesma assume o comando de um trem para garantir a entrega no horário. Ou quando ela insiste, bate o pé, para usar o metal Riordan, aquele metal novo, revolucionário, para reconstruir a linha do Rio Norte, mesmo com todo mundo contra. E a descrição física dela também é interessante. Rosto anguloso, um ar pouco feminino, como diz o texto, totalmente focada no trabalho. E tem a música que ela ouve, uma sinfonia triunfal. Isso diz muito sobre ela, né? Com certeza. A música parece ser um símbolo dessa busca dela por excelência, por superar barreiras, por uma liberdade sem as amarras da incompetência, da politicagem que ela vê em volta. A dinâmica entre ela e o James é um reflexo de um conflito maior que está nos excertos. De um lado, a visão da produção, da inovação, da capacidade individual que a Dagny representa com a aposta no metal Riordan. E do outro lado, a visão que se apoia mais nas conexões, nas regras coletivas, em manter as coisas como estão, mesmo que estejam ruindo, que o James representa, com as alianças dele, tipo com o Warren Boyle lá das siderúrgicas associadas. E essa tensão ganha mais uma camada quando os trechos falam do fundador da ferrovia, o Ned Taggart, uma figura quase lendária. Sim, ele é lembrado como um pioneiro teimoso que construiu a ferrovia contra tudo e todos. Tem até aquela história, meio extrema, de que ele teria usado a própria esposa como garantia para um empréstimo. Com o consentimento dela, o texto faz questão de dizer. Mas é um contraste brutal com a postura do James.
Mostra uma mudança enorme no espírito da empresa e talvez da sociedade que o livro descreve. Falando em figuras que constroem, que inovam, os excertos trazem o Henk Rearden. Ele é a personificação do industrial criador, né? Exatamente. O Rearden é o inventor do metal Rearden, um material descrito como muito superior ao aço, o resultado de 10 anos de pesquisa pesada. As passagens mostram um pouco do mundo dele, as siderúrgicas, o metal brilhando, o trabalho duro. Ele é o arquétipo do produtor, né? O cara que transforma a ideia em realidade. Mas ele também enfrenta um ambiente bem hostil para a criação dele. Hostil como? Não basta ter um produto melhor e pronto. Aí que está a complexidade do cenário que o livro pinta. O Metal Rearden, mesmo sendo superior, no começo ninguém encomenda. Existe uma resistência que não é só técnica. Parece ser ideológica também. O Rearden e outros produtores como o Ellis Wyatt, aquele do petróleo no Colorado, que achou um jeito novo de extrair óleo de xisto, eles enfrentam o que os textos mostram como uma pressão social e burocrática muito forte. Que tipo de pressão exatamente? Várias. Tem a pressão para levar em conta o fator humano, o bem-estar geral acima da eficiência, como James Taggart argumenta contra usar o Metal Rearden. Tem acusações meio indiretas, como na conversa do Rearden com o irmão dele, o Philip, de que ele não se importa com os pobres porque só foca em produzir. E, talvez o mais forte, a burocracia que não para de crescer, que parece querer nivelar todo mundo por baixo, controlar o sucesso individual. Um exemplo claro disso é a tal lei da igualdade de oportunidades. O James Taggart e o Warren Boyle discutem ela como um jeito de frear monopólios, mas que na prática parece mirar justamente nos mais eficientes. E aquele projeto que deu errado, das minas de San Sebastián lá no México, parece um exemplo perfeito dessa tensão entre um idealismo meio vago e a realidade nua e crua, não? Perfeito. O projeto foi bancado com base em slogans, né? Ajudar o povo, acreditar no ser humano, mas ignorando totalmente os problemas reais que a Dagny apontou. Falta de estrutura, instabilidade política. O resultado? Um desastre financeiro, as minas são nacionalizadas e o interessante é a reação do James Taggart, que tinha apoiado. Ele tenta sair como herói por ter tirado uma parte do dinheiro antes do colapso total. E tem a figura misteriosa do Francisco de Anconia, herdeiro de um império do cobre, que estava envolvido e reage ao desastre com um comentário super cínico, falando que queria ver essa comédia. Francisco d'Anconia, outra figura-chave e bem complexa nesses trechos. Ele tem uma dualidade, né? Meio intrigante. Muito intrigante. Ele é apresentado como amigo de infância da Dagny e herdeiro da d'Anconia Copper. Os trechos descrevem ele na juventude como alguém de um talento assim quase sobre-humano. Brilhante, capaz, a própria imagem da aristocracia do talento e do dinheiro. Só que a imagem pública dele agora é de um playboy internacional, irresponsável, superficial, o que deixa todo mundo que conheceu o potencial dele confuso. Mas aí ele tem os momentos de profundidade filosófica, né? Como naquele discurso sobre o dinheiro, numa festa na casa do Rearden. Isso não bate com a imagem de playboy. Sisko faz uma defesa apaixonada do dinheiro, mas não como vilão, e sim como símbolo da moralidade produtiva. Ele argumenta que o dinheiro é um meio de troca voluntária, que representa o valor criado pelo esforço, pela razão. O direito de cada um ao fruto do seu trabalho, da sua mente. Ele contrasta isso com ganhar dinheiro pela força, pela fraude ou explorando a necessidade dos outros. É uma defesa bem clara da filosofia que o livro todo explora. E enquanto Francisco lida com essa imagem dupla para fora, o Rearden parece ter os próprios conflitos internos. Principalmente com a ideia de desejo, de prazer. Sim, os trechos exploram isso também. O Rearden parece ter uma dificuldade enorme em aceitar ou até em valorizar os próprios sentimentos, os desejos, especialmente aqueles que não são, estritamente racionais ou ligados ao trabalho dele. Ele vê o desejo, o físico principalmente, quase como uma fraqueza, uma corrupção moral, algo que a mente lógica dele não controla. Isso aparece na relação dele com a esposa, Lillian, que é bem intensa, distante, e na forma como ele mesmo se analisa, se questionando por sentir prazer ou não em situações sociais que ele vê como um dever. Essa luta interna dele é interessante. Entre a razão, que ele valoriza tanto, e as emoções, os desejos, que ele parece ver com desconfiança.
dá uma camada a mais pro personagem do industrial durão. Mas aí a trama complica mais ainda com o padrão bem perturbador que começa a aparecer. Assim, aí a narrativa nos trechos ganha um tom de mistério que só cresce. Pessoas muito produtivas, inovadoras, sabe? Os motores das suas áreas, começam a largar tudo e desaparecer, sem deixar rastro. Quem são essas pessoas? Tem exemplos? Vários. Os textos mencionam o McNara, um empreiteiro super importante para Taggart, o Dan Conway, dono de uma ferrovia eficiente que é esmagada por leis que favorecem concorrentes piores, e ele simplesmente fecha tudo e some. O Owen Kellogg, um talento da equipe da Dagny, que recusa a promoção e some. O Ellis Wyatt, o pioneiro do petróleo, que depois de mais leis e regulações, toca fogo nos próprios poços, um ato radical, e some também. E a lista continua. Roger Marsh, da Marsh Electric, Lawrence Hammond, da Hammond Cars, todas figuras de enorme capacidade que, de repente, saem do jogo. Deixando um vazio e, como um personagem fala, o terror do inexplicável. Ninguém entende por que essa gente, no auge, faria isso. Exato. E o mistério fica ainda maior com uma descoberta que a Dagny e o Riordan fazem numa fábrica abandonada. A 20th Century Motor Company. O que eles acham lá? Os restos de um motor. Mas não um motor qualquer, um motor revolucionário, que, segundo a descrição, seria capaz de tirar energia da eletricidade estática da atmosfera. Uma invenção que podia mudar o mundo. Energia limpa, barata. Mas o motor está incompleto, meio destruído. E o inventor sumiu. E a história da própria fábrica parece ser uma pista importante, né? Tipo um experimento social que deu muito errado. Sim. A fábrica vira quase um estúdio de caso ali. Um ex-funcionário conta para Dagny como os herdeiros do fundador original tentaram implantar um plano social baseado naquele lema: de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. E o resultado que ele narra é desastroso. A motivação foi para o espaço, as pessoas começaram a esconder o que sabiam fazer para ter menos trabalho, uma competição ao contrário, a produção caiu tanto que ninguém mais queria trabalhar lá e a fábrica faliu. Os excertos usam essa história como uma crítica bem direta a esse modelo coletivista. Então temos um motor genial abandonado, um inventor sumido e uma fábrica que faliu por tentar um sistema baseado na necessidade, não no mérito. Isso tudo se conecta de alguma forma. Com certeza. A busca pelo inventor do motor leva a Dagny a procurar pessoas do passado acadêmico dela para ver se acha alguma pista. Ela vai atrás do Dr. Robert Stadler, um físico brilhante que agora dirige um instituto científico do governo. O Stadler parece desconfortável com a ciência aplicada, demonstra um certo cinismo sobre falar a verdade em público. Ele diz algo tipo: como se pode falar a verdade quando se lida com o público? Dá a impressão que ele se vendeu para o sistema. É a impressão que fica assim. Depois, a Dagny encontra outro professor genial da época, o Hugh Exton, que largou a academia e agora trabalha de vigia noturno num restaurante. O Exton é ainda mais direto na crítica. Diz que pesquisa científica governamental é uma contradição em termos, e os dois, tanto Stadler quanto Exton, mencionam 3 alunos excepcionais que tiveram juntos, o Francisco da Ancônia e outros 2, que pelo contexto, pelo mistério todo, a gente entende que são o John Galt e o Ragnar Daniscold. E enquanto a Dagny busca essas respostas no passado, a situação no presente só piora, com o governo apertando mais ainda, né? A tal da Diretiva 10289. Isso. No meio da crise econômica e social que está se agravando, ou talvez, como a narrativa sugere, sendo a causa do agravamento do governo. Com figuras tipo Wesley Malt, baixa essa Diretiva 10289. É um decreto bem radical que os excertos descrevem. Congela todos os empregos, salários, preços, níveis de produção. Impõe limites de velocidade super baixos para trens, o que atrapalha mais ainda a logística. E o ponto mais polêmico, exige que todas as patentes, as que existem e as futuras, sejam doadas para o governo, em nome do bem público. Doar patentes? Nossa, isso atinge em cheio gente como o Riordan. Como ele reage a isso? A pressão em cima dele fica enorme e culmina num julgamento. O Riordan é acusado de violar uma dessas novas leis ao vender o metal dele para o Ken Danaher, outro industrial que, aliás, some logo depois também. Na defesa, o Riordan não nega que fez a venda,
mas ele desafia a moralidade da lei de frente. Ele se recusa a aceitar a culpa ou pedir perdão por ter sido produtivo. Ele questiona o direito da sociedade de punir ele pelo sucesso dele. Diz que está ali para defender o direito à propriedade dele e a realização dele. É um confronto filosófico direto. Esse julgamento, mais as discussões anteriores, tipo a do Francisco sobre o dinheiro e as visões dos outros personagens, realmente deixam claro o conflito central dos excertos, né? Sem dúvida. De um lado, a visão dos criadores. Dagny, Riordan, Francisco, eles valorizam a razão, a capacidade individual, a produção, a conquista, a troca voluntária que o dinheiro simboliza. Do outro lado, a visão que os textos ligam ao coletivismo, representada por figuras como James Taggart, Wesley Mauch e uns intelectuais que aparecem na festa do Riordan. O Dr. Pritchett, que fala da impotência da mente, o Balfe Eubank, que elogia a literatura do sofrimento, do fracasso, o Claude Slagenhop, que justifica tudo pelo bem social, pela necessidade. Essa segunda visão parece colocar a necessidade acima da capacidade, a igualdade forçada de resultados acima da liberdade individual. E mostra uma desconfiança profunda do sucesso da própria mente humana. E nesse cenário tão dividido, aparece mais uma figura misteriosa. Ragnar Daneskjöld, um pirata. Isso mesmo. Sim, ele é apresentado como um pirata moderno, mas um pirata com uma filosofia bem particular. Ele ataca navios que transportam ajuda do governo ou bens que ele acha que foram tomados à força dos produtores, tipo via imposto, e aí ele tenta restituir esse valor em ouro para figuras como o Riordan, dizendo que está só devolvendo o que foi roubado deles pelo sistema. Ele se vê como um agente da justiça, agindo fora da lei que ele considera imoral. É uma forma bem radical de protesto. E isso tudo nos leva, finalmente, à grande revelação por trás dos sumiços, do mistério do John Galt. A greve. Exato. A explicação para os desaparecimentos dos homens produtivos é essa. Uma greve organizada. Mas assim, não é uma greve de operários pedindo salário. É descrita como uma greve da mente, liderada pelo próprio John Galt, que até então era só um nome sussurrado por aí. O Francisco explica isso para Dagny e depois o próprio Galt confirma quando ela finalmente o encontra num vale escondido onde os grevistas se refugiaram. E qual o objetivo dessa greve? O que eles querem provar com isso? Segundo o que é explicado nos excertos, eles estão de propósito retirando as mentes deles, os talentos, as inovações, a produção, tirando tudo isso do mundo. É um ato de protesto contra o que eles veem como um código moral dominante que pune a virtude que para eles é racionalidade, produtividade e independência e recompensa a incompetência e racionalidade à dependência. O objetivo declarado é duplo. Primeiro, parar de sustentar um sistema que eles acham imoral e autodestrutivo. Segundo, mostrar para o mundo a importância fundamental da mente criativa, da mente produtiva. Forçar uma reavaliação dos valores morais da sociedade. O abandono do motor lá na fábrica falida, por exemplo, foi um dos primeiros atos conscientes do Galt nessa greve. Eles estão, na prática, parando o motor do mundo, para todo mundo entender quem realmente move esse motor e sob quais princípios ele deveria funcionar. Uau! É impactante. Esses trechos de A Revolta de Atlas jogam a gente bem no meio de um furacão ideológico mesmo. É a história da luta do indivíduo criador, a Dagny, o Riordan, o Francisco, o Galt, contra um sistema que, na visão do livro, parece querer nivelar todo mundo por baixo, sufocar a excelência em nome de um coletivismo que acaba levando ao declínio. Sem dúvida. As passagens que a gente analisou condensam bem essa tensão e levantam questões muito profundas, muito provocadoras, dentro da perspectiva bem específica da Ayn Rand, claro. Qual é a verdadeira força que move uma sociedade? É a mente individual e a busca pela realização, ou é a necessidade coletiva e a distribuição controlada? O que acontece quando aqueles que são mostrados como os pilares da produção, da inovação, decidem parar, por uma questão de princípio moral? É uma exploração bem radical de ética, de economia, do lugar do indivíduo no mundo. Fica então essa reflexão, né, baseada nesses fragmentos. Se a fonte da inovação, da riqueza, como o livro retrata aqui, decide entrar em greve, não por dinheiro, mas por filosofia. O que acontece com a estrutura toda,
que ela sustentava. Quais as consequências nesse universo da ficção quando o talento se recusa a servir um sistema que ele acha injusto, autodestrutivo? O que realmente acontece quando o motor do mundo, para usar a metáfora central, começa a parar de verdade? E com essa pergunta no ar, a gente encerra essa nossa análise dos excertos de A Revolta de Atlas. Obrigada pela companhia nesta imersão.